Olá, está começando mais um All News, o podcast do Tony. E hoje nós temos em nossa companhia o vereador pelo PSD, Jean Carlos Ribeiro. Vamos falar da sua infância, do seu estudo, vamos dizer assim, da entrada na política, da atuação como vereador. E vamos falar também das eleições 2024. Jean, espaço aberto para as suas considerações iniciais. Tony, obrigado pela oportunidade, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Jean. Quem é o Jean? O Jean, hoje sou vereador, mas vereador você tem o início e o fim do mandato. Eu, como Jean, nasci no Hospital Jonas Ramos, fui registrado em Lemos Regis, meus pais moravam lá, e com um ano de vida vim para Caçador. Meu pai é o veridiano Gabriel Ribeiro, é um servidor público, foi de carreira, ele se aposentou, hoje é aposentado, e trabalhava no DR na época, e a mãe também, minha mãe trabalhava na FUCAT, também é servente, sempre trabalhando, sempre fazendo o melhor possível para os filhos. Eu e a minha irmã, só temos uma irmã, somos um casal, e a gente começou meus estudos no Paulo Schiffer, fiz o primeiro e o segundo grau no Paulo Schiffer, técnico em contabilidade. Na época tinha a escolha, ou era magistério ou era contabilidade, e eu optei por técnico em contabilidade. Só que naquele momento era difícil para a gente estudar. E nós tivemos dificuldade, como sempre tem, E fui fazer minha formação depois de casado, Então fui fazer engenheiro agrônomo, sou formado, fiz pós em piscicultura e segurança do trabalho. E entrei na vida política, Trabalhei no jornal, vários anos, Jornal. Como é que começou isso? A Folha da Cidade eu comecei lá 18 anos trabalhei, o Correio Lagiano, que imprimia o jornal. Eu era o entregador do jornal no centro, o Zé Luiz era entregador no bairro, e a Folha começou a crescer. Foi a primeira impresso que teve na nossa região, foi aqui em Caçador, com uma máquina vindo que o Telmo comprou, Mas para nós fazer toda essa transformação, veio a Autodata, na época. Eram as coisas, era filmes, que você recortava, montava as páginas, fotolito, que era tipo uma chapa, Eu acompanhei um pouco dessa transição, do que era e do que é hoje, porque também atuei nesta área. E nós tínhamos na Folha, importante a gente lembrar, uma querida amiga, até esses dias a encontrei, a Maria Castilho. Eu acho que ninguém viveu mais a transição do que ela, e o falecido Moacir Oliveira. Exatamente. Essas pessoas, o Jair de Santos Lima, o seu Raul Tomazoni, que fazia o esporte, a Edilce, que hoje é dona da Galinha Gorda, era parte comercial e documental, a Juliana Meck, que também era a mulher do Leonir, que era o diretor do Colégio de Aplicação. Então, eu peguei daquela época, a Giovana, que trabalha hoje ali na prefeitura, e nós pegamos esse trabalho na Folha, lá da época lá atrás mesmo, que era o pioneirismo, contava a história das pessoas mais Início antigas, dos anos 90. Exatamente. E quando veio essa transformação com a informática, veio muito rápido, Tony? Nós tínhamos dificuldade. A nossa logística entre as capitais é muito distante. Nós ficamos, como diz, um cotovelo no estado. Então era tudo difícil para nós conseguir material. E sempre nós inventamos até recuperar a chapa de alumínio para fazer a impressão. O que tinha que nós fazer, nós fizemos aqui. Nós sempre tínhamos umas parcerias. Tinha uma história de umas bolinha de gude num tanque com água ou com uma solução, não lembro, para recuperar a chapa. Era pó de quartzo, que você colocava em cima da chapa e você recuperava a chapa. Durante o dia nós fazíamos a recuperação, colocávamos no sol secar, e de noite nós fazíamos a impressão. Olha aí, jornalistas de hoje, vocês não viveram essa época. Hoje está muito
Eu vou dizer, tecnicamente, muito mais fácil. Bem mais fácil. Na época que você tinha que correr atrás do papel, cortar, quantas vezes ir em Blumenau fazer o jornal, mas no final do tempo que eu estava na Folha, eu comecei de entregador, dobrador, daí o fotolito parou, né? Foi a informática veio tomando conta, saí fora da questão, vim para a direção do jornal. A minha principal matéria, que eu nunca vou me esquecer, foi aquela época do tráfico de crianças, que foi um acidente que aconteceu, que o jornal tinha 1.000 assinaturas e nós dobramos, foi para 2.000 e poucos assinantes, por causa que nós fizemos uma série de matérias a respeito, foi um furo jornalístico. Naquela época nós tínhamos o Frutuoso, que hoje é um baita escritor, né? E um renomado profissional que trabalha com pesquisas. Todo tipo de pesquisa, mas no caso especialmente com política. Muitas pesquisas. E o Frutuoso começou, ele trabalhava na Lupin, né? Ele fazia pinturas de placas, de tudo na mão, né? Era artesanal na época. E ele veio para o jornal na época do seu Osni. O seu Osni era um repórter da notícia. Ensinou o Frutuoso a trabalhar e o Frutuoso começou a fazer o freelance para o Diário Catarinense e para a notícia, através de trabalhava na Folha. E quando ocorreu esse fato, na direção, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar eu falei, dê a matéria para a notícia e para o Diário Catarinense, porque são grandes, se tiver algum processo, uma coisa que vai acontecer conosco, vamos ter que processar os grandes também. Então nós também vamos sair ileso, né? E foi um sucesso naquela época, que você passava durante na avenida, né? Eu era só gente olhando, eu não queria saber da capa, nada, só queria saber da matéria e quem que eram os envolvidos naquela época. Então, foi um sucesso total, foi a primeira decisão que eu, como diretor do jornal, tive que tomar, né? Então, foi gratificante para mim. E que marca, de certa forma, uma virada, né, na audiência, nos escritores não, nos assinantes da Folha da Cidade. Exato, porque... E naquela época as fotos com o Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu, o falecido seu Pedro, que ele tirava com um filme, você revelava em preto e branco, e lá no seu Pedro, e ele revelava as fotos para nós fotografar no fotolito, né? Então, era era artesanal mesmo, né? 100% artesanal. Nós tínhamos o falecido Moacir de Oliveira, que era um baita diagramador, aonde você citou a Maria, que aprendeu a diagramar com ele hoje. Eu digo que é uma das melhores diagramadoras que tem aqui na nossa região. Eu não conheço pessoa mais capacitada que a Maria Castilho em termos de diagramação. Então nós tivemos esse crescimento do jornal na minha gestão, porque o Telmo, que era o proprietário, ele estava mais envolvido com política, com a questão do jornal. Ele teve uns 6 ou 7 mandatos? Teve 7 mandatos, 5 ele teve titular? Como titular e 2 como suplente. Assumiu como suplente. Isso. Então nós crescemos dessa maneira. A Folha deu um up. Hoje a gente fica triste que o que a Folha era o sucesso? Ela sempre pautava o seguinte: dê direito a todos. Mesmo que quer falar, se não quiser falar, no final da linha foi procurado fulano e você não quis falar. A Folha sempre foi plural, então, sempre ouviu os dois lados ou quantos lados houvesse nas situações. Ela não, tipo assim, ela não escondia, ela falava realmente o que era, né? E o Frutuoso era, na época, trabalhava como assessor de imprensa na prefeitura, e eu trabalhava como diretor da Folha. E alguns fatos ocorreram e o Frutuoso, até na época, foi embora para Florianópolis a convite do Cobalcini para trabalhar no gabinete Cobalcini. Então, foi embora e nós ficamos aqui e a assessoria de imprensa ficou sem assessor de imprensa. Naquele momento, foi o convite para mim participar e ir para o caminho político. E até naquele momento eu era só na Folha como diretor, né? Então, Jean, você é agrônomo, você exerce a profissão?
Exerço até esse ano que através das minhas tarefas estou um pouco deixando a minha lavoura, né? Então nós plantamos aí 18 anos tomate, soja, milho. Então a gente vivencia essa questão. E eu tenho amor, tenho paixão. Quando você completa 18 anos, você não sabe o que você quer da vida, né? E eu, aos meus 35 anos, eu fui procurar fazer uma faculdade do que eu gostava, que era a agronomia, que eu gosto de plantas, que a planta é como uma medicina, né? Tem umas coisas que a gente brinca, né? Que quando o médico erra, a terra responde. E se o agrônomo errar, a terra mostra, porque vai ficar em cima da terra. Então, foi um erro do agrônomo. Então, a gente procura sempre a exercer e se aprofundar, pegar essas informações, a tecnologias, você nunca ficar fora do mercado. Isso é a atualização constante. E até a criação da IAC, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos, foi através da ADR que nós estávamos lá conversando com todas as pessoas das cooperativas. Dentro da IAC não tem produtos que você é o melhor ou outro, não. Nós temos conhecimento que nós pegamos dentro da associação. Então é uma associação de agrônomos que a gente trabalha em prol do próprio profissional. Então a qualidade, esse dia nós tivemos um curso de drone pulverização. Qual que é os benefícios que tem o drone que está vindo aí com tudo, a tecnologia para você tem que ainda aprimorar um pouco, mas esse fato já é no Brasil, né? Vou sair um pouquinho do foco, mas já que você falou em drone, eu vou te fazer uma pergunta assim, você vê no futuro mais drones, menos aviões na pulverização? Sim, por causa do custo. O custo-benefício hoje você tem que toda uma norma que você tem. Você tem que ter a liberação da ANAC para você ter o teu drone. Né? Tem toda uma legislação em prol que você tem que acompanhar. A pulverização hoje de drone, é claro que grande escala, o avião hoje se torna mais viável para a questão da rapidez, da questão da quantidade, né? Mas também eu vejo que o drone hoje você é mais preciso porque você pode dimensionar a altura, o bico, a vazão, então eu acho que é mais precisão nesse sentido, né? Mas tem todos os fatores, vento, o cara que vai pilotar o drone tem que conhecer um pouco do que é a matéria do engenheiro agrônomo para você não fazer burrada, como se diz, né? Jean, você atuou na imprensa no primeiro mandato do prefeito Saulo. Depois você atuou, me lembro que você era, desculpe a expressão, sombra do Saulo naquela campanha. Aí aconteceu todo aquele problema em que o Saulo teve mandato cassado. Quando o Saulo teve mandato cassado, evidentemente que assumiu interinamente a saudosa Cirlei Secato. Depois houve uma eleição indireta na Câmara, se elegeu o Dr. Imar Rocha, se elegeu prefeito. Evidentemente que a equipe da prefeitura, os comissionados, os cargos principais foram substituídos. Você foi para a SDR na época, a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E aí o Saulo voltou, se reelegeu e você não foi mais para a imprensa, você foi para uma função ali, digamos, dentro da Secretaria de Governo. Esse trabalho foi importante na tua candidatura a vereador? Senhor Antônio, quando o Saulo me convidou, né, através do Munir Bitar, que era chefe do gabinete na época... No primeiro mandato. No primeiro mandato. O Frutuoso tinha ido para Florianópolis e ficou sem assessor de imprensa. E a assessoria de imprensa era montada, nós éramos em 7, tinha 7 funcionários na época, né? E eu não sou escritor, eu sou o que revisa a matéria, o que eu dizia, coloca essa frase para o leitor, como o leitor ia querer receber a informação. Então, não colocar a minha opinião. Eu queria que o leitor lesse e soubesse o que nós estávamos falando. Então, eu fui para a assessoria de imprensa naquele momento para
tinha repórter, tinha radialista e tinha fotógrafo. Então não precisava alguém que coordenasse dessa maneira. E eu então fui nos 2 primeiros anos do mandato Saulo, né? Fomos para uma reeleição, aonde acompanhei o Saulo toda a eleição, toda a campanha, que naquela época era mais dias, não é 45 dias, né? Era 3 meses que você ficava andando, pedindo voto. Então eu acompanhei o Saulo em todos os eventos, fazia minha faculdade, reprovei algumas matérias justamente porque eu tinha que dar suporte dentro da prefeitura e da campanha do Saulo. Então, aprendi com o Saulo muitas viagens, tipo em Brasília eu ia com o Saulo, em Florianópolis eu ia com o Saulo, então eu comecei a observar o gesto que o Saulo fazia. Então, essas questões de eu correr atrás, ficamos aí trabalhando, ele teve uma reeleição magnífica, né? Que ele disputou contra o Valdir Cobalcini na época, e foi uma diferença de 2.700 votos, que naquela época, aqui já teve diferença de 9 votos, né? Então naquela época 2.700 votos era voto, né? É substancial. Era bastante na época. Então veio, logo após, nós fomos, o Saulo foi cassado, e eu através também do Saulo, fui para a ADR, aonde eu fui para o governo, né, do estado. Fiquei lá por 5 anos, né, aonde no segundo mandato do Raimundo Colombo, fui indicado pelo Valdir Cobalcini, o deputado, e contra todos e todas, porque o Jean era pela forma que eu estava trabalhando e o jeito que eu sempre fiz, sempre dando respaldo para o chefe. Eu acho que a hierarquia, como diz, quem tem chefe ainda não, é quem tem o respeito. Esse é o respeito que eu sempre tive para o meu chefe. Então, o Cobalcini me indicou e eu permaneci até o Saulo me convidar para mim ir para a prefeitura, né? Então, eu vim para adjunto no desenvolvimento econômico, na época, e fui para... Quem era o secretário ou secretária? O secretário do governo era o Roberto Marton, né? E o secretário de desenvolvimento era o Fézar, que hoje está no lugar da Cirlei, né? Retornou agora. Então, quando eu tive essa composição, que eu vim para dentro do gabinete, o que eu fiz nesse trabalho? Eu coloquei um método que não existe prefeitura, mini prefeitura, que existe. Hoje existe muito egos, né? E eu entendi que nós tínhamos que dialogar um com o outro e as coisas tinham que fluir. Então, o Saulo me deu totalmente a liberdade, e eu atendia toda a população, a mesma linguajar que eu falava para as pessoas, o Saulo também falava. Então, eu não mentia para a pessoa. Eu preferia que as pessoas ficassem bravas comigo, mas eu tinha que falar a verdade. Então, eu procurava falar a verdade para as pessoas. E sempre foi essa minha ética, né? Você pode fazer? Pode. Não posso fazer? O porquê? Não. Você tem que explicar para a população. Não pode deixar a pessoa no vácuo. E isso eu coloquei como vereador mesmo, né? E trabalhando na campanha, eu era PSDB, né, na época, e o Saulo me convidou, porque tinha a nossa amiga Cléo, que tentou ir para o PSDB, que ela tinha feito 1.000 e poucos votos e não queriam ela. Daí ela tentou ir para a União, que era o Democrata na época, também não quiseram ela. Explicando, porque pela votação que ela havia feito, era tipo assim um bicho papão. Se essa mulher vir aqui, se elege ela e alguém aqui não vai se eleger. Ainda acontece nos dias de hoje. Mas assim, Tony, eu fiz essa votação, mas o que aconteceu? Na verdade, já fazendo uma leitura minha, você foi lá para ajudar a Cléo se eleger. E de repente a Cléo não se elegeu e você se elegeu. É assim, eles achavam que era isso, né? Mas o Jean se preparou. O Jean, você tem que querer, Tony. Quando você quer, as coisas acontecem. Sempre eu sou o cara mais positivo que tem no mundo, né? Quando o Saulo colocou essa questão para mim, eu falei, mas Saulo, se os partidos maiores não querem, eu não sei o meu poder de voto.
Mas eu cheguei em casa, sentei, de noite peguei, deitei, olhei e fiquei lá. Mas eu não posso escolher o adversário. Se eu entrar na política, eu tenho que ser o primeiro. Eu não posso pensar em legenda, eu não posso pensar no segundo, não posso pensar no 14º, que daí você está fora. Então você tem que, entre os 13 você tem que estar lá. Então eu pensei dessa maneira, eu falei assim, eu tenho que ser o primeiro. Eu não posso olhar para o... E fui o único cara que fez todo o interior pedindo voto. E em plena pandemia, que nós não conseguia. No centro, eu fui 4 vezes. Primeiro, fui como pré-candidato, que era o que você você não podia anunciar. Eu saí 7 meses antes da prefeitura. Segundo, fui levar meu santinho. Terceiro, fui levar meu folder, quem que eu era, engenheiro agrônomo, o que era meu pai, quem que era minha mãe, o que eu tinha feito na vida. E daí na quarta vez eu levei a colinha pro cara. Eu falei assim, mas esse cara aí é muito... Que é o material final, né? O final é a colinha que você leva na urna. Então eu fiz esse trabalho no centro, e quando as pessoas vieram para o centro, eu fui para os bairros. Então, Caçador é muito grande. E quando você fala com o coração e é sincero com as pessoas, isso atrai é a lei do universo, né? Eu não posso falar mal do A, ou B ou C. Cada um tem o seu jeito de fazer a sua campanha. E se você fala mal do adversário, você não é um bom adversário. Você tem que colocar as suas qualidades. Então, isso eu sempre coloquei. Para mim, eu nunca vi o prefeito Saulo falar mal de algum adversário. Ele nunca falou. Ele sempre fez o melhor que ele pôde para ele se destacar. E é essa maneira que eu faço no dia de hoje. Então eu fui para as ruas, montamos um partido que, vamos dizer, a toque de caixa. Conseguimos 12 pessoas, era 20 candidatos, só 12 candidatos para concorrer. E fomos para a luta. Então, não sabia do meu potencial de voto, mas como tem a base, a minha essência é a agricultura. Eu sempre brinco, né? A gente come porque o agricultor plantou, né? Não adianta nós ter dinheiro se não tem o que nós comer. Então, sempre brigando por eles. Desde 2014, eu corro atrás do projeto antigranizo, mesmo não sendo vereador. Hoje, estou com pé de estadualização, já está na LESC correndo. Agora veio 1.200.000 para os municípios, né? Da região. Então, isso aí é um ganho muito grande aí, Tony. Tem vários leques que eu estou amarrando que garanto que nós vamos tirar os 6 milhões das prefeituras da região para o governo, ou para o governo federal ou estadual bancar, né? Vamos voltar ali naquela eleição que você se elegeu vereador. Você se surpreendeu com a votação que você fez? Tony, positivamente ou negativamente? Achou que podia fazer mais? O que você achou? Eu achei assim, eu trabalhei para 1.900 votos, 2.000. Por que eu trabalhei para isso? Trabalhei porque eu tinha a minha concorrente, que é dentro do partido, que era a Cleo, que tinha feito 1.200 votos. E eu tinha que fazer mais, é essa a lei. E o que eu fiz? Além da minha família, meus amigos, os agricultores, as pessoas em volta minha, me deram esse respaldo. Eu tinha os engenheiros agrônomos, né, que realmente é da IAC, que era parceiros. Colegas de profissão, né? Tinha a própria Igreja Católica, que eu, no bairro Berg, eu faço parte fazia parte da questão da pastoral familiar, do dízimo, do CPC, Lareira. Então, fazia parte da Associação de Moradores. Eu era presidente na União de Moradores. Então, conheço todos os problemas da cidade inteira, porque nós se reuníamos uma vez por mês para discutir as questões no bairro. E também eu era vice-presidente do Berg, que era da Associação de Moradores, e da Piscicultura, que era a associação que tem 70 sócios, hoje fazia parte também da associação. Resumindo, você tinha uma base ampla. Ampla. E, como diz, só que eu tinha um problema, né? As pessoas não sabiam quem era o Jean. Será que ele chega? Será que não chega?
Assim, Antônio, uma política, o voto é muito flutuante. Ele vai conforme a onda, ele vai andando, né? Então, a gente, no momento você chegava num bairro, você não tinha ninguém conhecido teu lá no bairro. O que você vai fazer? Ó, caçador, é grande. E você andar, você olhar, mas nesse bairro não tem ninguém. E quando abriu as urnas, realmente, aquela votação que vinha alta, eu falo assim, meu Deus, que bom, né? Então você mandou o respaldo. E eu tinha que mostrar, eu tinha que dar respaldo para a população e para os meus eleitores com o meu trabalho. Então eu estou lá de segunda a sexta, da 1 às 7. Você tem uma dedicação quase que integral ao exercício do mandato. Sempre. Eu digo um quase integral porque você mesmo, um pouco menos agora, você tem as tuas lavouras, você tem família, tem afazeres pessoais, então, mas pelo que eu percebo assim, no dia a dia ali, de manhã a câmera não abre, mas você sempre tem atividade. Sempre. De manhã eu procuro conversar com as pessoas que me chamam, conversar com o prefeito, que eu marco de manhã, de tarde a pauta dele é muito grande. E muitas coisas assim, Tony, só para você ter uma noção, em Florianópolis, eu tive que ir em seis viagens para Florianópolis para que o recurso desse 1.200.000 viesse para a nossa região. Do antigranizo. Do antigranizo. Então, não é simples o que você chega na empresa, faz o cheque e paga, né? Você movimenta numa secretaria, vai para outra secretaria, você tem que ir movimentando até chegar no... Que é assim, Jean. Quem achar que eu estou levantando a bola demais, vem aqui que eu também entrevisto e faço as mesmas perguntas depois. Você tem algumas pautas que quase extrapolam a tua função de vereador. Eu diria que são pautas quase de deputado estadual. Porque o antigranizo não é de caçador. O antigranizo, você tem uma região, você tem aí 15, 17 municípios. Outra pauta regional que eu acompanhei, porque em algumas entrevistas eu estive, mas numa das principais a imprensa não foi convidada. As lideranças políticas têm razão em fazer esse tipo de coisa em algumas situações, que foi a pauta da cardiologia do hospital Mais C. Como é que você analisa? É a falta de uma liderança estadual na região que fez você se ligar e adentrar nessas duas pautas, que eu me lembro, podem haver outras? Eu acho, no meu ponto de vista, Tony, o vereador não tem que ficar sentado. Eu acho que os vereadores tinham que colocar o dedão. Se o meu assessor bate o ponto, por que não? Eu, quando era assessor do Saulo, do gabinete, eu batia o ponto e justificava todas as vezes que eu chegasse atrasado ou ia viajar, eu justificava o ponto, aonde que eu estava. Porque é o contribuinte que paga o nosso salário. Tem que parar da Câmara de ser bico. Porque você tem muitas coisas. Foi a discussão hoje, que foi 618 mil para o Mais C, para a cardiologia, para eles ampliar o serviço. Então eles vão ampliar mais, colocar mais leitos para credenciar no estado e no governo federal. Então a cardiologia, Tony, foi uma vinda através do Darcy de Matos e o Arthur Lira. O que ocorreu o Arthur Lira vinha dar uma palestra em Videira. Quando o Darcy me ligou, falou assim: Jean, eu quero que você vá conhecer o Arthur Lira lá em Videira, o presidente da Câmara Federal. Eu falei: mas Darcy, aonde que você vai pousar o avião? O nosso é o único lugar no aeroporto, é o nosso. Ele falou, em Caçador, falou assim: mas você vai vir aqui e não vai conversar com os empresários, com o prefeito? Eu acho que você teria que, pelo menos, fazer o gesto, né? Ele falou: Jean, me desculpa que eu não tinha percebido isso. E entrou em contato com a Fiesc, que à noite eles fizeram uma palestra lá em Florianópolis. Eles pegaram, e através de Gilberto Saleme, fizeram uma reunião lá no Világio Grande, que é onde que foi só os empresários, né? O único vereador que estava era eu, né? O Moacir também estava convidado, mas que era o presidente da Câmara, mas eu era o único. E foi a entrega da cardiologia do Mais C para o Arthur Lira.
que eles pediram a referência. Quando eu entregar para o Arthur Lira entregou para o Darcy de Matos, que era o representante da bancada catarinense. Tem que começar por Santa Catarina. O Darcy entregou para o Jean. Jean, nós vamos começar aqui, de base, você vai acompanhar todo esse processo. E eu acompanhei, cheguei na Câmara e fizemos um ofício do meu gabinete, não passou para a plenária, né? Mandei para a documentação do MAIC e juntamente já mandei direto para o Darcy o pedido também do credenciamento. Ali nós tivemos uma ida em Brasília, aonde nós sentamos juntamente com a parte técnica do Ministério, porque era ano eleitoral e não poderia se fazer tem as restrições. As restrições. O que nós fizemos? Eles queriam mandar Xanxerê tudo para cá. Não, eu falei, não queremos, nós queremos Xanxerê, tendo um pessoal e nós atendemos. Ia ser impossível atender tudo. Só ia tudo. transferir a mesma coisa. E que o problema que estava dando na Xanxerê ia acontecer conosco. Então, a metade do recurso veio para nós, né? Através 2 vezes em Florianópolis, com o Mota, que era o secretário do Estado do Moisés, e aonde nós tivemos o êxito de, logo após ir com o João, com o Tesser e com o Sérgio, o diretor, numa audiência com o ministro, onde estava lá o Darcy, o Amin, a Ângela, o Kennedy e o ministro, né, que estavam presentes naquele momento, aonde o ministro, na primeira conversa, falou assim, ano eleitoral não podemos mudar em nada. Aonde o Paulo, que era o adjunto, falou assim, ministro, já está tudo certo, só divisão de valores, não altera nada o plano de trabalho, nada, então pode ser feito. E foi feito o credenciamento, nós saímos de lá já com a notícia que na outra sexta-feira ia ser publicada e hoje está aí mais de 100 procedimentos de alta complexidade e mais de 1.000 e poucos cateterismos, mais outras coisas aí que já foi cirurgias inéditas, etc. Mas o antigranizo você botou debaixo de braço lá na Secretaria Regional ainda? Na época de 2014, quando através do deputado Reno e o Milton Ops, que criou a Defesa Civil, que é do PSD, né? E hoje ele está licenciado, ele foi deputado, não concorreu e foi presidente da empresa de bicicleta, deles lá, de componentes de bicicleta mundial, é a maior da América Latina, então ele não teve que sair na questão política, mas eu trouxe esse projeto e todo ano vou correr atrás, eu vou buscando o recurso, porque eu entendo que o recurso tem que vir. Não adianta a gente entregar um projeto sem recurso. Pedir as coisas e não ter dinheiro, não sai. Então eu tenho que correr atrás. Esse projeto está sendo estadualizado. Agora nós tivemos agora esses dias em Rio do Sul, na UCAV, que é os 268 vereadores, né, a associação, que eles pediram para nós dar uma palestra. Nós fomos lá. Fomos na sexta-feira, a palestra no sábado. Sexta-feira deu granizo lá. Então já começou, encheu, foi uma das maiores palestras da UCAV, aonde estava o presidente da Malve, que é dos prefeitos da região também lá, que é o Tomé, que a família dele é daqui mesmo, né? E nós tivemos o êxito, que daí tivemos a empresa mostrando. Eu estava falando como eu fiz, como a gente faz para atrás do recurso, e levei um agricultor para falar o que realmente é o sistema. Eu falei para os vereadores, o rapaz aqui quer vender, que é o dono proprietário. E eu sou político, às vezes o político não confia no próprio político. Não compra e não vende. E daí o terceiro é o agricultor que vai falar assim, ele é eficiente. Então o sistema foi dessa maneira. Agora, sexta-feira que vem, estarei na Amalc, aqui em Água Doce, conversando com a prefeita, a presidente, justamente para mim fazer a integração para nós conseguirmos levar para o Estado. Então, tem já todo mapeado, questão da Itoporanga, Rio do Sul, todos os municípios ali, também tem São Joaquim, também já tem o pessoal de Joaçaba, Concórdia, Irani, toda essa região, e Caçador. Caçador, nossa região da MARP, está consolidado.
E eu tenho que aumentar o leque para nós conseguir falar para o Jorginho e falar assim, governador, é um sistema que já faz aqui 35 anos que está na nossa região. Caçador, a última pedreira que deu foi em 2005, que devastou a cidade. A Defesa Civil só custeia só casa e lona que dá, mas tipo algumas melhorias com pontes, etc. Então, mas eles não dão para barracões, eles não dão para tipo aconteceu estragou teus eletrodomésticos com a chuva que molhou tudo. Não tem cobertura. Tem nada, então não tem cobertura nenhuma. Então é barato o sistema para nós. Custear é uma prevenção. Então é defesa civil e agricultura. Né? E a agricultura, como diz, o sistema está na agricultura e protege mais a cidade fica no meio, então tem mais eficiência na cidade. As pessoas só lembram do sistema quando começa a cair pedra. Opa, está caindo pedra, será que está ligado o sistema? Então é essa a questão, mas sempre tem o GE que está hoje, antes de vir para cá, estava falando para o agricultor, caçador, já está, os 30 geradores estão ligados. Amanhã, segundo o assessor do Colato, é para o governo pagar todas as prefeituras para ficar 100% a região coberta. Teve prefeitura na região que adiantou o pagamento já para evitar problemas e agora aguarda o retorno do governo do estado. Mas, Jean, agora nós vamos para o ponto central da nossa entrevista. Eu tenho aqui umas 2 ou 3 perguntas de $1 milhão para te fazer. Eleições 2024. Nós partimos para um momento de consolidação de cenários. Como é que está o PSD? Você não é o presidente do PSD, o presidente do PSD é o Telmo Francisco da Silva, tem uma direção, mas você politicamente falando, na Câmara é o representante do partido. Como é que está essa questão? O partido se fortalece, está conseguindo buscar mais gente, porque está todo mundo na mesma briga, teoricamente. Só que eu vejo de fora partidos esperando que o cidadão corra e venha se filiar. O movimento do PSD, ao contrário, é de ir buscar? Como é que está esse fortalecimento? Senhor Antônio, nós temos uma coligação. Né? Eu respeito, eu fui até 2 anos líder do governo Saulo, né, na Câmara, né? Então, naquele momento, eu defendia todos os projetos que estão vindo do Executivo. O que a gente tem que dialogar com a oposição, se nós podemos melhorar a redação, temos que fazer isso, né? Nós não podemos ser ditador, né? É em nome do povo. Em nome do povo que vai ir. Até teve uma polêmica dos votos, e eu votei ao contrário, que era de questão do perímetro de você buscar os alunos mais próximos, e era do JF que tinha colocado uma emenda. O transporte escolar. Então, transporte escolar, e eu peguei e votei a favor do JF, porque a agricultura, eu entendo que o ônibus tinha que passar na frente da casa, e o aluno, até pela segurança, né? Não caminhar tanto para pegar o transporte. Nós temos uma coligação até 2024, estamos estruturando, o partido está estruturado, né? Estamos trazendo mais pessoas, quem quer, né? Você não obriga, mas você tem que ter uma ideologia, o bem para caçador, o que você quer, não tem nada, você não é dono do partido, você não pode ser, você tem que ser, todo mundo que chegar lá tem que ter voz, tem que ter tem que estar à vontade. Você fazer um curso para você entrar no partido, eu já fiz uma faculdade para mim passar nas provas, meu Deus do céu, né? Tinha que estudar tipo um louco, né? E assim a gente tem que pensar, estamos preparados, tá? Eu digo para ti, estamos preparados para prefeito, estamos preparados para vice-prefeito e estamos preparados para vereador. Então nós temos essa concepção. Hoje o nosso prefeito é o Alencar, do momento, mas o ano que vem é outra questão, que tem formações de vários partidos que estão se ingressando aí para a majoritária. Você tem que pensar, eu penso numa concepção que
às vezes você tem que tocar o piano. Não é só carregar o piano para alguém tocar. Então você tem que estar preparado, tem que ter nomes e tem que saber o que você vai fazer para melhorar a vida do cidadão. Porque cada minuto que eu perco dentro de uma câmara, eu estou deixando de fazer um gesto para melhorar a vida do cidadão caçadorense. Jean, eu aqui estou falando, eu vejo o cenário assim. É evidente que o prefeito Alencar, que confirmou a mim que vai para o PL, é candidato à reeleição. É uma coisa absoluta, normal e natural. Me parece claro que o MDB também lança candidato por várias situações, inclusive para manter uma bancada na Câmara, e o pensamento deles, como todo mundo, é aumentar a bancada. Aí você tem o PT, que com Lula presidente, embora eu não veja essa vinculação de uma coisa com outra, mas muita gente do PT vê, daqui a pouco também lança candidato. Pessoas para lançar que não faltam. Tem aí o ex-vereador Valmor de Paula, tem outras lideranças. E ali nesse bloco da eleição passada, do Saulo do Alencar, hoje do Alencar, tem ali 3, 4 partidos. Eu vou falar de partidos e não de nomes. Mas um diz, olha, pelo acordo da eleição passada, fulano lança o vice. O outro fala, não, mas agora é assim, agora o Alencar está saindo do União Brasil, está indo pro PL, agora este grupo que vai ficar sem ninguém tem direito a lançar o vice. Daí uma liderança importante entrou no PL antes do Alencar. E daqui a pouco o PL pode pensar que pode lançar uma chapa pura. E assim vai. Nós temos aí, se for botar no papel, aí umas 5 ou 6 lideranças que pensam, sonham com a candidatura a vice-prefeito. É um sonho do PSD também? Como é que você vê esse, eu vou dizer até agora, um emaranhado, porque não é ainda uma situação clara. O que eu vejo é que lá na frente, lá em março, abril, pós-janela dos vereadores, nós vamos ver, como diria o saudoso Juarez Soares, comentarista de esportes da Globo e da Rede Bandeirantes, nós vamos ver quem é que tem garrafa vazia para vender. Nós vamos ver quem é que tem força, liderança, chapa, lideranças fortes, que agregue mais para lançar um vice. O PSD está nesse grupo da luta para lançar um vice ou foca lá na candidatura a prefeito? Tony, primeiramente o partido PSD está se transformando em nível estadual, né? Então hoje tem o João Rodrigues, né, que é um dos ícones que está aí mostrando os trabalhos dele. Temos o Raimundo Colombo, temos o Napoleão, temos o Zancanaro, tem vários, tem o próprio Borga, que é do nosso partido, aqui de Videira. E o que acontece? Eu não vejo essa conjuntura na sigla vice. Por que vice? Vice não, prefeito, é uma conjuntura que você se torna o vice. Então eu não vejo uma questão de trabalhar para ser vice. Não, nós estamos trabalhando para nós, se tiver que ser candidato a prefeito, nós não vamos pensar numa vice antes do tempo. Vice é uma articulação, é uma construção juntamente com os demais partidos do grupo. Então nós temos hoje o PSDB, temos União, que tem um problema, não sei se vai aguentar o repuxo, que segundo o que o Jean Loureiro falou, que não pode abraçar a causa se não for, tipo, o Alencar era do União, foi pro PL, não pode abraçar a causa do prefeito. Então já tem um problema. O prefeito Alencar disse aqui, sentado aí no lugar que o senhor está, que realmente existe, que a direção estadual mandou para ele um ofício dizendo exatamente isso que estamos falando. Então, é essa conjuntura que eu estou falando. O PSDB está confortável? O PSDB não pode colocar um candidato a prefeito? É uma coligação, é uma suposição. Nós sabemos como que vai ser terminado o ano eleitoral do Alencar, ainda que está continuando.
Nós sabemos como vai estar lá em abril, né? Sei como o MDB já tem um movimento para que tenha um candidato, mas nós estamos preparados. Nós, o partido, hoje, estamos preparados para que deve Somos republicanos, somos amigos, somos, como diz, somos até 2024, nós temos uma composição com parceiros da atual gestão. Exatamente, é isso que somos. Nós não vamos jamais virar isso que eu falei para o Alencar, que nós ficaríamos com o Alencar, mesmo ele indo para o PL, nós estaremos com o Alencar. Agora, questão de candidato e de eleição, tem a parte lá em cima, que pode ser vir de cima para baixo, ou tira todos nós fora e coloca uma nominata, tipo uma presidência provisória do partido, e coloca o candidato aqui também. Então, nós temos que respeitar, porque você sabe que muitas coisas que não é o que a gente quer aqui, mas é o que os homens lá em cima decidem. E então, nesse toque, eu não vou fazer segredo aqui. O João Rodrigues, o Heron, que é o presidente estadual do PSD, o Raimundo Colombo, o Leonel Pavan agora, que ingressou no PSD. O Salvário de Criciúma. O Salvário de Criciúma, que ingressou no PSD. Há uma onda na região de pedidos para que fulano Beltrano concorra como candidato a prefeito. Vou citar 2 exemplos aqui. Em Fraiburgo, a direção estadual está pedindo que o vice-prefeito Júlio Santos coloque o bloco na rua. Em Lebon Regis, a direção estadual está pedindo que o ex-vereador Dorval Zanotto, Duda, coloque o bloco na rua. Eu citei 2 aqui, mas tem vários municípios da região que a gente vem acompanhando e a situação vem desta maneira. Já houve um pedido nesse sentido para você ou ainda não? Sim, Antônio, nós estamos em conversa. Para a segunda quinzena de dezembro, toda a cúpula nossa está na nossa região. Ele, inclusive, aqui em Caçador. Como diz, nós somos soldados. Nós temos que estar pronto para a guerra. Então, nesse sentido, né, no bom sentido, né, a guerra, eu digo, é você trazer propostas, se caso houver candidatura própria do nosso partido, você tem que ser inteligente e mostrar para a população o que é melhor para a nossa população. Então, você tem que convencer que você vai fazer a diferença. Nesse momento, a gente já falaram que precisa que tenha candidato na nossa região, então na nossa cidade. Estamos dialogando, não tem nada 100% concreto, porque vai muito além ainda. Porque funciona mais ou menos assim, amigo. Nós estamos falando aqui da eleição 2024. As lideranças estaduais estão lá na frente em 2026, 28, 30. Eles já estão lá na frente. E lá na frente o PSD, quase que certeza que terá candidato a governador. Se não tivesse candidato a governador, Colombo não estava lá, João Rodrigues não estava lá, Salvaro não estava lá, o partido vem se moldando para essa eleição de 2026, inicialmente. Então é meio que evidente que o partido, qualquer partido, pode ser o PSD, o PSDB, qualquer partido, queira lançar candidatos. Eles dizem lá, eles têm as tabelinhas deles lá, municípios com mais de 200 mil eleitor, e nós, Caçador, vai entrar lá naquela tabelinha nos municípios com mais de 50 mil eleitores. Daqui a pouco pode vir de lá uma convocação, vai ter que ter candidato lá em Caçador. Isso é uma possibilidade que pode existir. Exatamente. E pode existir mesmo. Por isso que eu falei. Nós estamos coeso, nós estamos fazendo o partido. Temos já nominata para vereadores, mas estamos aumentando. Tem mais mulher ou mais homem no PSD, numa chapa imaginária de candidatos a vereadores? Hoje, assim, o PSD, eu até brinco, né? Tem bastante mulheres, tá? Hoje nós não temos preocupação
de mulheres hoje no De partido. cotas. De cotas. Nós hoje passa, nossa, se quiser colocar 70% mulheres, hoje coloca. Porque são tudo mulheres qualificadas, mulheres que têm realmente expressão e pode realmente ocupar uma cadeira dentro da Câmara ou até questão de prefeito ou vice-prefeito. Ô Jean, vou dar um chute aqui que a legenda vai ficar em torno dos 2.700, 2.800 votos. Legenda, minha amiga, meu amigo, eu estou falando assim, número de votos que o partido, não existe mais agora coligação, é partido. Não existe mais coligação para vereador, é partido. Poderá em caçador lançar 14, que é o número da composição da Câmara, 13 mais 1, 14. Isso vai dar 5 mulheres, 9 homens? 4 mulheres. 4 mulheres, 10 homens. Isso. Pensando numa legenda, num peso para eleger em torno de 2.700, 2.800 votos, tem muita diferença o partido estar numa coligação comandado por outros partidos ou lançar candidato a prefeito? Quando você lança o candidato a prefeito, você tem o voto legenda, que você ajuda. O Saulo, um exemplo, fez 23 mil votos, né? Na legenda, eu creio que ele fez quase um vereador só na legenda para prefeito. Então, a legenda é assim, vou citar o Saulo que hoje já falou. O cara que vota na legenda não é o cara que vota no 45 lá da 10, vota só no 45, só legenda. Partido, só legenda. Então, tem um ganho grande, né? Hoje, tipo, a saída do Alencar pro PL é quem perde bastante nessas questões, é o União mesmo, porque o PL vai ter a legenda do Alencar, então soma-se mais. Então, praticamente está vindo o prefeito e mais um vereador. Um vereador possivelmente junto, um vereador. Quase como um vereador, né? Nesse sentido aí. Então, se torna mais fácil para você se eleger. Eu fiz 1.105 votos e quase não me elegi por causa da legenda, porque nós, a somatória dos outros vereadores, quase não chegamos no índice. Então, primeiro foi os que conseguiram, como você falou, 2.700 fizeram e daí eu entrei daí na sobra das legendas, que daí na anterior tá para mudar, que daí você nem com essa sobra eu não entraria, eu ia ser o segundo mais votado e ficaria fora por falta da legenda, porque a composição hoje tá na Câmara do Senado para mudar para a próxima eleição. Não sei se muda esse ano. Você imagina hoje, com os nomes que você já tem no PSD, para fazer quantos vereadores? Hoje eu garanto que nós faríamos 2. Com o prefeito nós fazeremos 3. Com os nomes que tem. Tem esse peso já? Tem, porque a sobra o que falta vai ser o que o prefeito vai fazer a diferença. Como se for eu creio, não ser a nominata do PL, mas também fará de 2 a 3 com o peso do prefeito, né? Nesse tipo. Porque há essa interrogação, o prefeito Alencar não quis me dizer quem é que está indo com ele para o PL. Eu tenho aqui uns desconfiômetros, mas ele não quis falar também, não posso falar aqui, senão seria especulação. E bom, Jean, o MDB também, né? Tem, por isso que eles falam em lançar candidato, porque puxa-se, né? A Pansieri fez 8 mil votos, né? Então, por isso que teve 3 vereadores na base. Se eu tivesse ficado no PSDB, nós seríamos em 5, com a sobra de voto que teve. E assim foi feito só 13 vereadores, né? Já, encerrando, o nosso tempo aqui é longo, pelo no mucho, como se abre em espanhol. O microfone é aberto para suas considerações finais. Tony, queria agradecer esse momento e mostrar um pouco do que é a política, o que é o Jean, o que o Jean pensa, o que o Jean trabalha. Eu acho que nós temos que mudar essa concepção de vereador. Eu acho que o vereador tem que ir em busca, não importa o prefeito que esteja, mas você só faz as coisas, o prefeito só melhora a vida do cidadão se vir em recurso. Se você traz um projeto bom, juntamente com o projeto você já tem, já traz junto a solução,
se torna mais fácil você só largar um projeto para o prefeito. Nós estamos aí com muitos projetos meus que estão hoje consolidados, né, com o Juro Zero, que é o Refis, que foi 3 anos em seguida que o Alencar e o Saulo fizeram, iluminação de LED para os bairros de centro, duplicação da rodovia, todas essas questões que é o gargalo nosso, mas nós temos bastante, nós temos que mudar um pouco, nós temos que fazer muito, eu acho que tem que transformar um pouco mais a cidade. Você vai na cidade grande, você anda e tem a mão única, você fazer o giro, você faz mais segurança para as pessoas. Tem que mudar um pouco a questão da mobilidade dentro do nosso município. Nós temos que ver a questão da qualidade de transporte público que nós temos, que eu já vim batendo na tecla, mudamos um pouco, mas tem que melhorar. Para você deixar o carro em casa, tem que você fazer a questão de ampliar o perímetro urbano. Não podemos mais ficar só com a cidade. Tem bastante terreno na cidade para construir? Tem. Outra questão que nós temos que fazer é código florestal, que estamos peleando aí para nós, o que é esgoto tubular e o que é córrego tem um limite que você pode fazer. Então você tem que desenvolver nosso município. Nós temos que pensar para o futuro. Nós não podemos pensar um rotativo. Nós temos que tirar do papel aí e fazer as coisas acontecer. Brigar, isso e correr atrás onde está travado, destravar e você fazer as coisas acontecer. Então a gente agradece, Tony, porque é um momento que as pessoas verem quem é o vereador. O vereador, o que ele faz, ele não é somente, como você falou. Tive um questionamento esse tempo na Câmara, por causa de eu viajar, que a minha contadora comentou, né, na boa, que eu estava fazendo papel de executivo. A MARP me deu uma carta que eu representava a nossa região, os prefeitos, porque realmente o prefeito ir lá em Florianópolis pedir 200 mil para o antigranizo, não, ele quer 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Então deixa esse pouquinho aí que já vai atrás, mas somando com todos dá um grande, que é 1 milhão e 200, é um número razoável. Então você procura sempre aprender a fazer, deitar e dormir e ser honesto com as pessoas. Seja honesto com todos. Se der para você fazer, faça. Se não der, explica o porquê não vai fazer. E assim que é o meu trabalho, e agradeço a você de monte, Tony, e parabéns. É isso que você está fazendo. As pessoas estão conhecendo um pouco mais de cada um, que realmente a população tem que se preocupar, porque essas pessoas que foram eleitos e quem recebe o nosso salário, nós recebemos da população. Então nós temos que dever a obrigação para a população e temos que fazer o melhor serviço possível. Então, para você, o meu muito obrigado pela audiência, subindo sempre a audiência, devagar e sempre eu agradeço a vocês por isso. Na próxima quarta, podem ter certeza, mais uma entrevista importante, porque aqui só vem gente que tem alguma coisa a dizer para a nossa gente catarinense. Um abraço a todos e até mais.